Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela, eu estou me graduando em Pedagogia pela Unicesumar. Eu estou no meu segundo ano do curso, agora em 2024. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de uma educação transformadora. O que viria a ser uma educação que realmente transformaria o mundo, transformaria o Brasil? Qual você acha que seria a educação que iria de fato transformar os indivíduos, que iria fazer as pessoas a serem de fato seres pensantes de verdade, né? Qual educação pode transformar o mundo? É sobre isso que eu quero falar e para começar nós vamos ler a definição de educação. Quando nós pesquisamos a definição de educação aparece o seguinte: aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, através da pedagogia, da didática e do ensino. Então, a educação seria, em resumo, a aplicação de métodos para formar indivíduos pensantes, para formar o intelectual de uma pessoa. A educação seria você ensinar a pessoa a pensar, né? De fato. Essa é a definição, é a teoria, né, de educação. Mas será que é isso que acontece na prática? De acordo com essa definição, nós podemos afirmar que a educação ela tem o papel de formar você, gerar você um ser pensante, formar em você uma pessoa que tem consciência e que pensa por si própria, sabe? Uma pessoa que tem a capacidade intelectual de pensar, raciocinar e ser de fato um ser humano na sociedade. E eu quero trazer aqui 3 tópicos ou 3 coisas que eu considero muito fundamental para, de fato, transformar a sociedade, transformar o mundo em que nós estamos. Olha, essa educação que visa transformar o mundo, ela precisa ter 3 coisas, como eu disse. Nessa educação, nós precisamos formar identidades sólidas. Muitas vezes, quando nós crescemos, nos desenvolvemos, nós aprendemos conteúdos na escola, aprendemos teorias, aprendemos várias coisas. Nós, na maioria das vezes, nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem nós somos nesse mundo, não é? A gente não sabe quais são de fato as coisas que nós gostamos, quais são as que nós não gostamos, quem somos no mundo, o que gostamos, o que nós carregamos dentro de nós. Na maioria das vezes a gente não sabe. Quando eu posso te perguntar quem é você, sabe, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que te faz assim vibrar por dentro, sabe? Quem é você? Então, essa educação para transformar o mundo, ela precisa formar pessoas capazes de se autoconhecer, conhecer a si próprio e saber de fato quem são. Por quê? Porque para transformar a sociedade em que você está, em que eu estou, nós precisamos saber quem nós somos, o que nós carregamos, qual é a nossa capacidade, o que nós gostamos, sabe, o que nós podemos fazer, o que nós podemos falar, o que nós não podemos. Nós precisamos carregar dentro de nós uma identidade sólida, sabe? Nós precisamos conhecer de fato quem nós somos para nós sermos de fato atuantes nesse mundo. E o segundo tópico tem tudo a ver com isso, que é quando nós entendemos a nossa identidade, entendemos quem nós somos, e eu creio fielmente que nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus têm plena capacidade de atuar ativamente na sociedade. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, essa educação para transformar o mundo, ela precisa gerar em você uma identidade sólida e ela precisa te fazer atuar ativamente na sociedade. Essa educação, ela precisa te fazer conhecer quem você é e fazer você ter uma opinião que não é que, tipo assim, que não muda. A gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, né? Mas eu digo, essa educação, ela precisa colocar em você virtudes que não se abalam com a sociedade, que não se corrompem. Essa educação, para transformar o mundo, ela precisa colocar em mim a capacidade de atuar na sociedade, a capacidade de ser uma pessoa atuante nesse mundo.
ela precisa colocar em mim, ela precisa me motivar a atuar de fato, a viver de fato, não apenas existir no mundo, mas viver, ser uma pessoa atuante nas esferas da sociedade. Porque muitas vezes a gente entende muita coisa legal sobre saúde, sobre educação, sobre política, mas nós não atuamos, não vivenciamos de fato, não expomos a nossa opinião, não somos pessoas que mostram de fato aquilo que nós acreditamos, entendeu? A gente não atua de verdade na sociedade, a gente apenas recebe o que as pessoas falam e ok, tá bom. E não tá. A gente precisa atuar, ser um indivíduo atuante na sociedade, um indivíduo ativo, que reconhece seus direitos, reconhece seus deveres. Essa educação para transformar o mundo, ela precisa te fazer pensar, ter uma identidade sólida e atuar positivamente na sociedade. Precisa te fazer ser uma pessoa atuante, ser uma pessoa ativa, uma pessoa que sabe o que deve fazer dentro da sociedade e cumpre o seu papel na sociedade, entende? Todos os 3 tópicos, eles se relacionam um com o outro, né? Que quando eu entendo a minha identidade, que é o primeiro tópico, eu venho a atuar ativamente na sociedade, eu sou uma pessoa que entende aquilo que eu sou dentro do meu país e vivencio de fato o que eu carrego. E quando eu faço tudo isso, quando eu vivencio, quando eu vivo de fato de uma maneira ativa dentro do ambiente que eu estou, uma pessoa que carrega virtudes, opiniões definidas, sólidas, eu passo a viver de fato o meu propósito, porque eu entendo quem eu sou, eu vivo ativamente na sociedade e eu começo a viver aquilo que eu fui chamada a ser. Eu começo a cumprir de fato a minha missão, porque eu entendi quem eu sou, eu sou uma pessoa atuante dentro da sociedade, né? E eu vivo o meu propósito, sabe? Eu me conheço, eu sei o meio em que eu estou, eu sei como eu posso atuar, eu sei como eu posso viver naquele lugar. E dessa maneira eu venho a exercer o meu propósito, a cumprir a minha missão, a expor aquilo que eu acredito, sabe? Nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, nós passamos a cumprir a nossa missão aqui. Para que você foi chamado? Você vem a cumprir essa missão aqui. Essa educação para transformar o mundo, ela precisa fazer de você uma pessoa que pensa, uma pessoa que não só existe, mas uma pessoa que vive, uma pessoa que cumpre a sua missão, que vive o seu propósito, seja na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seu marido, seja na escola que você tá, seja em qualquer trabalho que você tá, seja sendo um médico, um professor, um atendente, qualquer coisa que você seja, você precisa ter a sua identidade sólida, você precisa atuar positivamente naquele lugar, sabe? Ser uma pessoa que exerce o papel de cidadão naquele lugar, e você também precisa vivenciar o seu propósito ali e cumprir a sua missão. Quando eu consigo alcançar esses 3 princípios ou tópicos, né? Não sei muito bem como dizer, eu vou ser uma pessoa que possui uma educação, que possui uma visão que é capaz de transformar o mundo, mas a não pensar apenas em transformar o mundo, mas transformar o lugar em que eu estou, transformar aquele ambiente que eu estou. É isso que eu creio, que eu acredito muito, que pode mudar o nosso modo de viver, sabe? Essa é a educação que eu acredito. É a educação que transforma você, que transforma o lugar onde você está, que transforma a sua mente, que te faz viver de uma maneira diferente, que te faz cumprir a sua missão. Uma educação que é capaz de produzir em você a capacidade de pensar por si próprio e existir, né, de verdade naquele lugar. Essa é a educação que eu acredito. A educação que você acredita. O que você pensa sobre educação? O que você acha sobre esses 3 tópicos que eu trouxe aqui? Eu quero muito saber. Deixa aí embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma clareza para vocês, ou pelo menos perguntas a se fazer, né? O que você acha que pode transformar o mundo? Qual é a educação que pode transformar o mundo? O que você pode fazer para transformar o lugar em que você está?